Motema nangai na bongelio bomoi ngolwe uti pai na yo yelikia nangai yezalise yo Yesu yambalo embo ngai na bongelio na imbelayo na monoconini. A paz do Senhor, cumprimento e saúdo a todos os irmãos em Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a missionária Indira de Almeida e hoje estou aqui para contar o meu testemunho a vocês, para fortificar-vos e para vos dizer que tudo é possível naquele que crê no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De culturista para pregadora, ok? Eu nasci e cresci numa família que não é propriamente cristã. Eu sou a quarta filha de uma família de 5 irmãos e a minha mãe foi uma mulher que nos criou sozinha. Nesse caso, quando a minha mãe me teve, né, antes da nossa caçula, meu pai havia viajado e eu fiquei aos 2 anos de idade. E eu cresci sem conhecer o meu pai e fui andando com a minha vida, crescendo com a minha mãe. E lá fui crescendo na católica. Em 2001 eu saí da católica, não é? Sempre me diziam que eu tinha que ser batizada lá e não sei o porquê que eu nunca cheguei a ser batizada na igreja católica. Em 2001 eu saí de lá, então aos 11 anos de idade na altura. Então fiquei assim, sem fazer nada, sem ir na igreja, sem fazer nada. Eu tinha um dom de dançar, eu dançava muito. E fui crescendo, dançando, fui sendo dama de honor nos casamentos, fui fazendo essas atividades com o meu tio, o Júnior, ele me levava sempre. E depois comecei a ensinar de Playman às crianças, isso já de 2001 até 2003 eu fazia essas coisas. E posteriormente eu comecei a cantar. Fazer rap, fazer kuduro e muito mais. Eu era uma moça muito difícil de se compreender, porque todos os sábados eu não dormia em casa. Sábado para mim era dia de farra, era dia de raves, era dia de festa. Eu andava nas ruas controlando panfletos nas ruas que tinha a ver com festa. Por exemplo, quando vinha uma festa tipo Noite da Saia Doida, isso tudo, eu fazia de tudo para comprar o convite e estar na festa. E eu frequentava esse tipo de lugares. Usava saias curtas, frequentava lugares de bodas e muito mais. Então fui crescendo assim, cantando, estilo rap, kuduro, fui cantando e sendo convidada em atividades mundanas, nesse caso festas e raves. Estamos a falar de 14, 15, 16 anos. As festas começavam 23 horas até 6 horas da manhã. Eu saía com uma roupa boa, né? Vestia-me bem, mas dentro usava a roupa da festa, usava outra roupa em cima e falava na minha mãe que vou à casa da mana, vou dormir na mana. E essa mana, a casa dela era próximo da casa do boda. Então quando eu ia na mana, eu esperava a mana dormir e ali eu tirava a roupa de cima e depois eu ia no boda. E quando eram 5 e tal, eu não fechava a porta. Quando eram 5 e tal eu voltava, vestia as mesmas roupas e voltava a dormir como se nada tivesse acontecido. Não sabiam, só assustavam de manhã. A pessoa que dormiu sem maquiagem acorda com maquiagem. E eles aí desconfiavam que eu saía para ir nessas festas. Como é que você às 22 horas estavas sem maquiagem, estavas de pano para dormir?
e 6 horas estás a acordar toda maquilhada. Então elas começaram a me desconfiar a partir dali que eu frequentava esses ambientes. Olha, o Satanás sabe brincar com as pessoas. O Satanás nos mostra uma coisa brilhante para nós pensarmos que é ouro, mas não era ouro. Ele nos apresenta uma coisa que nós podemos pensar que é peixe, mas não era peixe. Tudo aquilo era uma ilusão que ele me apresentava pensando que a vida era boa. Aquelas festas, segundo eu, naquela altura, eu pensava que era uma coisa uau, eu estou a gozar com a juventude, eu estou a viver a juventude. Eu realmente sou uma moça mais elegante de todas, mais viva de todas. Mas na verdade era um engano que o Satanás me estava a fazer para me fazer perder tempo nesses lugares. Graças a Deus, como Deus conhece o nosso destino, como diz o livro de Jeremias, Ele nos conhece a partir do ventre da nossa mãe. Graças a Deus eu não cheguei a consumir bebidas alcoólicas nessas atividades, nessas festas. Não cheguei a fumar, graças a Deus. Não cheguei a meter tatuagens, mas usei roupas curtas, usei top e sutiã sempre nas festas. Dancei tarraxinhas de uma forma que irritava as donas dos moços que eu dançava com elas. Essas festas, a primeira pessoa que me convidou foi uma amiga, Helena, na altura se chamava Xolobeta. Ela era kudurista também. Ela até que me influenciou a começar a cantar kuduro. Ela imitava noite e dia na altura. Então ela me convidou numa festa porque ela dançava muito. Bastava nós ouvirmos kuduro em casa. Ela entrava no meu, dançava tanto e eu queria aprender, eu queria ser como ela. Eu queria me parecer com ela, dançar como ela, cantar como ela. Então ela me disse, não, eu vou começar a te levar nas festas, você vai ver como é que funciona o ambiente. Então ela me levou na festa a primeira vez e eu vi como é que as moças dançavam e eu fui captando aquilo, ensaiando em casa e depois fui praticando por via de uma amiga. As festas sempre foram de noite, eram a partir das 22 até as 5. Quando eu voltei em casa ninguém deu conta porque eu tinha o hábito de dormir e acordar, ninguém dava conta. E como a minha mãe ia vender de manhã, ela me deixava no sono. Ela não notava que eu saí para ir na festa, ela não notava. Eu estou a dormir, a minha mãe sai para ir vender. Eu acordo, tomo banho, faço meus trabalhos normalmente. Quando a mãe vem, não se apercebe de nada. A minha mãe só vai se aperceber mais tarde. Mas de princípio, ela não se apercebeu porque eu fazia tudo na escondida. Durante esse período de kudurista, eu estava mesmo calma. Não estava agitada, não faltava com respeito a ninguém. Mas simplesmente não queria que ninguém me proibisse a fazer aquilo que eu queria. Eu não queria que as pessoas me falassem, para de ir nas festas, para de fazer isso ou aquilo. Eu dizia que é minha vida e eu posso fazer dela o que eu quero. E por causa dessas influências das amigas que frequentavam esses lugares, eu fui frequentando esses lugares pensando que eu estava num bom lugar. Mas na realidade eu não estava num bom lugar. Não estava em bom lugar. É verdade, eu tenho uma péssima lembrança quando eu estava nesses lugares, porque eu me lembro, quando comecei a cantar kuduro, eu criei um grupo de Pantera Squad. Eu era líder desse grupo. Pantera Squad era o grupo de mulheres que lutávamos. Além de cantar e nas festas, nós lutávamos. E eu me lembro uma vez eu ter lutado com uma senhora que havia dado à luz apenas 3 dias. Ela deu à luz, ela veio carregar água no fontenário onde eu estava com as minhas amigas. Ela pediu favor, ela disse, por favor, me dá um bocadinho d'água, porque eu deixei bebê em casa, dei à luz há 3 dias e eu não tenho uma seca. Eu disse na senhora, eu estou aqui há muito tempo à espera, então a senhora também terá de esperar. A senhora disse, por favor, eu tenho um bebê de 3 dias. Eu disse, não me interessa, tu vais esperar. E eu estava com o meu grupo no fontenário na altura. A senhora tentou falar, eu logo peguei num bidão de 5 litros com água, atirei na senhora.
comecei a lutar com a senhora, aquilo era bater a senhora não tinha forças. Ela havia acabado de dar à luz, ela não tinha forças. E eu bati tanto aquela moça, bati tanto ela, e as minhas amigas entraram, batemos tanto aquela senhora, que ela chegou a desmaiar. Ela chegou a desmaiar e nem lhe demos água, acarretamos água e fomos embora, porque na altura nós dominávamos o avô Cumbi. Nós éramos as Panteras e tinha um grupo de Cira lá, que era o grupo dos homens, tinha 8 balas squad da ODP, todos eles nos defendiam. E nós fazíamos essas coisas, e isso é uma péssima lembrança. Eu sempre procurei um dia Deus me fazer encontrar com essa senhora para ver se eu lhe peço perdão, porque na altura eu não sabia o que eu fazia e nem quem eu era naquela altura. Na altura não, eu não frequentava nenhuma igreja, né? Como eu disse, eu saí da Católica em 2001 e de lá, quando eu comecei a frequentar as festas, né, na Católica não ia nenhuma igreja, não fazia nada, eu só ia vender nos domingos, porque na altura minha mãe vendia coisas da Católica, vendia bíblias, panos, terços, imagens da Mamãe Maria, e aos domingos aquele negócio andava bem. Então eu aos domingos ia vender essas coisas na igreja católica, não tinha tempo de ir à igreja, porque também a minha mãe não me dizia que tens que ir na igreja, ela nos mandava acordar para ir vender as coisas, não ia na igreja. Não tinha nenhuma consciência de que eu tinha que ir na igreja. Por quê? Porque ao meu redor não tinha ninguém que frequentava a igreja, nem nas amizades, nem na minha casa. Na minha casa, minha mãe e meus irmãos, ninguém ia na igreja domingo. Nós íamos vender os terços na igreja católica, mas não íamos para rezar. Então não tinha ninguém para me influenciar, para eu imitar. Não tinha ninguém para eu imitar. Então só tinha mesmo as minhas amigas, eu tinha minha mãe, que eu tinha que vender os terços, e não tinha ninguém para me influenciar aí na igreja. Depois de muito tempo, a minha mãe deu conta que eu frequentava festas, e a minha mãe começou a me proibir, sendo mãe, começou a me aconselhar: filha, a vida não é assim, a vida não é assim. A minha mãe foi me aconselhando, mas eu já não ouvia a minha mãe, porque eu já estava dentro da lama. E eu estava a pensar que a lama é boa, é tipo porco. Você lhe tira, tenta lhe dar banho, mas ele vê que aquele banho que você está lhe dando é errado. Ele quer cair na lama, porque ele acha que a lama está boa. Então a minha mãe sempre fez de tudo para me tirar da vida de festas, mas ela nunca conseguiu. Tinha que ser mesmo um ser sobrenatural para fazer aquilo. Minha mãe nunca conseguiu. E eu tinha amigos que saíamos, conversávamos, dávamos uns beijinhos na altura. E namorado mesmo não tinha. Eu estava na normalidade, porque era uma coisa que todas as minhas amigas faziam. Então não tinha como sentir estranha ser uma coisa que todas faziam. E na altura, todas as minhas amigas tinham filhos. Todas. Eu era a única que não tinha filho. Então elas tinham pai dos filhos, tinham namorados, tinham isso. Então não me sentia mal, porque elas até, além de namorado, tinham filhos. Então eu me sentia bem confortável nesse ambiente. Eu me sentia bem. Nada que eu vi lá que me meteu medo. Nada me assustou, nada me impressionou, nada. A impressão e algo que me meteu admirada foi quando eu saí daquele lugar. Mas enquanto eu estava lá, nada de bom tem lá, nada de agradável, então não me impressionou nada lá. Sim, olha, havia amigos que morreram, muitos amigos. Eu me lembro, tinha um jovem chamado Belequela na altura, era rapaz. Naquela altura era 2006, 2004, 2005, 2006. Os homens tinham o hábito de ter pegada para ter namoradas. E havia jovens que estavam a procurar muçulmanos para lhes darem pegada de mulher. Então um deles era esse jovem ali. Ele havia pegado uma pegada para ter uma mulher e deu errado. E ele morreu por causa disso. Olha, graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, como eu disse no princípio, Ele conhece o nosso futuro. Não cheguei a frequentar esses lugares, não cheguei a beber bebida alcoólica, não cheguei a pôr tatuagens, não cheguei a fazer essas coisas, graças a Deus. Depois de muito tempo,
É isso já 2016. Eu conheci um jovem. Eu conheci um jovem que não vou citar aqui o nome dele. Esse jovem deu conta que eu frequentava a vida de festas. E ele queria me tirar dessa vida. Ele sempre lutou para me tirar dessa vida. E eu não queria. Eu sempre escondia. Ele começou a fazer de tudo para vir na minha casa todos os domingos de manhã. Porque ele sabia que sexta ou sábado eu ia na festa. Então, como eu negava que já não ia na festa, ele via domingo de manhã para olhar minha cara se eu tinha maquiagem ou não. E nessa altura eu comecei a namorar com esse jovem. E depois de eu namorar com esse jovem, começar a namorar com esse jovem, eu fiquei teimosa. Eu já não ouvia ninguém na minha casa, porque eu já estava a namorar. Isso é aos 16 anos. Eu já não ouvia ninguém na minha casa. Minha mãe falava, eu já não ouvia, porque eu já tinha alguém que me comprava um franguité na rua, alguém que me comprava um pincho, então já não ouvia. Então isso deixou muito furiosa a minha família. E por causa dessa teimosia, um dia minha mãe me ralhou de noite, era lá para as 23, a minha mãe começou a me falar: você está a se comportar mal, você é assim, assim. Com aquela raiva, como toda mãe, ela me disse: pá, sai fora da minha casa. Como uma filha obediente, eu podia muito bem sentar na porta de casa, esperar que a minha mãe depois abrisse a porta para eu entrar. Mas, como eu sabia que eu já tenho um namorado e esse namorado tinha casa, então eu não esperei a minha mãe abrir a porta para que eu entrasse. Então eu logo fui à casa deste namorado, bati a porta, eram 0 horas. Eu fui à casa desse namorado, bati a porta de noite e estava a serenar. E ele me recebeu em sua casa. Como namorado, ele não podia me deixar sair, sendo criança na altura. Ele me recebeu, ligou nas minhas irmãs, e minhas irmãs disseram: como está de noite, ela pode dormir, mas amanhã vamos resolver. Eu fiquei na casa desse jovem 1 semana. E nessa 1 semana foi indo. A minha mãe disse: como você recebeu minha filha 1 semana, então já não vou receber a minha filha. Tu vais ter que casar a minha filha. Então eu fui vivendo com esse jovem. Tempos depois, 3 anos depois de eu viver com ele, eu me dou conta que eu tinha dificuldade para fazer filhos. Eu não estava a fazer filho na casa do jovem durante 3 anos. E o jovem me disse: olha, parece que você tem problema de fazer filho e eu não vou ficar com uma mulher que não faz filho. Então tu tens que voltar para tua mãe. É dali onde eu comecei a procurar a igreja. É ali onde eu comecei a ir na igreja a orar. Não orar para adorar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Rei de todas as coisas e todos os espíritos. Mas eu ia com o interesse de fazer filho para eu segurar o lar. Porque o lar estava a ser ameaçado por falta de filhos. E é ali onde eu comecei a frequentar a igreja. Ok. Enquanto eu fui vivendo na casa desse jovem, antes de eu entrar na igreja, tinha uma vizinha chamada Morena. Ela hoje é casada. Eu agradeço a Deus por ela. Ela é da igreja Ieba. Essa moça era cristã. Essa moça cantava numa banda musical da Ieba do Palanca. Ela era minha vizinha. Ela vivia com os pais e eu vivia com esse jovem. Sempre que essa moça via da igreja, ela metia uma música da Lombongo e ela cantava. Eu ficava a observar a vida daquela moça. Ela era uma moça muito reta. Uma moça muito obediente, muito calma. E eu via que ela era diferente de mim. Ela não usava roupas curtas, mas vestia-se bem. Todas as pessoas do bairro gostavam dela. E eu fui olhando aquela moça, fui observando aquela moça. Quando ela vinha, eu espreitava da cortina. Uau, essa moça é assim, essa moça é assim. Então fui criando interesse pela igreja. E quando eu tive aquele problema de fazer filho, uma amiga me disse: olha, aqui ao lado tem uma igreja CA que nós podemos ir lá orar. Então eu fui à igreja, vi os pastores aí, na altura encontrei os pastores a orarem pelas pessoas. Eu ainda comecei a falar: esses aldrabões assim vão querer me meter a mão na minha cabeça, nada. Epa, comecei a olhar, mas a ignorar, porque eu tinha um objetivo que era apenas filho e mais nada. E esse foi o meu primeiro contato com a igreja. Alguém me levou lá, era uma amiga chamada Claudine. Ela também não foi lá para orar. Ela foi lá porque ela gostava do moço que era músico. O moço cantava lá e ela foi para olhar o moço. E ela me levou.
Então também fui lá com o meu problema, enquanto ela ia lá para ver o moço. Então ficamos lá na igreja. De princípio a igreja para mim era um lugar onde as pessoas iam mostrar roupas. Era um lugar onde os pastores angariavam dinheiro, mostravam os fatos, os anéis, os casados iam se exibindo. Eu ia na igreja somente para cumprir formalidade. Dizer que hoje é domingo, tenho que ir na igreja. E como eu estava a procurar mesmo filho, eu só ia na igreja. E depois de tanto olhar naquela moça que eu vos contei, a morena, que era da igreja Yeba, aquela moça cantava e ela imitava tão bem a Lorbongo. E eu disse, eu também vou começar a cantar como aquela moça. Então fui me meter na banda da música sem ter o dom de cantar. Então comecei a me esforçar, querer começar a cantar, porque eu via a morena a cantar, eu via a morena a andar bem. Eu comecei a seguir o hábito da morena. A morena ia na igreja, então comecei a ir na igreja. A morena canta na igreja, então também tenho que começar a cantar na igreja. E eu ali entrei numa banda da igreja, comecei a cantar, comecei a ser ensinada por um jovem, um senhor chamado Tati Kabata, que Deus abençoe ele. Ele foi uma bênção para mim, não somente na música, mas também na vida espiritual. Eu fui indo sempre à igreja, mas eu não tinha Cristo como eles tinham, né? Como as pessoas viam Cristo, eu não lhe via daquele jeito. Eu só lhe via, vou lá e só. Era só isso. Quando eu entrei para começar a cantar, naquela banda tinha uma regra. Se você não é batizado, você não vai cantar. Você não vai cantar. E eu tinha que passar pelo batismo para depois me unir a eles para começar a cantar. E eu continuava a fazer tratamento para ter filhos. Eu ia na igreja sempre. E quando eu fui batizada, eu já estava grávida de 2 meses sem saber. Eu ia na igreja, orava, fazia tratamento dos chineses, ia fazer tratamentos e Deus já havia me atendido. Eu já estava grávida e eu não sabia. Fui para o batismo com gravidez de 2 meses e eu também não sabia. Depois de ser batizada, comecei a cantar. É ali onde eu descubro que eu estava grávida. Eu fui batizada mesmo, aceitei Jesus, mas não é quando fui batizada, depois comecei a sentir o Espírito Santo. Eu fui batizada, mas parece que só piorei. Parece que o batismo me piorou. Fiquei terrível. Não, parece, eu disse mesmo um dia, parece que essa água aí só me piorou. Eu já não comecei novamente a fazer coisas estranhas, não obedecia a ninguém, não ouvia ninguém. Fiquei uma outra pessoa. Parecia mesmo que a água havia me piorado, mas não, eu compreendi que era planos de Satanás para poder me mexer com a minha cabeça. Eu não conhecia Cristo. O que me levou a ser batizada é a lei ou a regra que tinha na banda musical. A banda diziam, quem não é batizado não vai cantar conosco. Então eu não aceitei Cristo, eu não tinha Cristo comigo. Mas como eu queria cantar na banda, como a morena também cantava na Yeba, então eu queria ser como a morena, também estar numa banda, então tive que aceitar o batismo. Mesmo sem o Cristo entrando em mim, eu aceitei por formalidade, porque eu queria cantar na banda, era só isso. Senão Cristo não estava em mim na altura. O batismo é morrer e ressuscitar com Cristo. Mas eu acho que eu não havia morrido e ressuscitado com Ele naquele batismo. Era uma coisa estranha e inexplicável. Eu já não lutava. Eu já não fazia coisas de festas. Mas havia uma força inexplicável logo no momento do batismo, depois do batismo, que não era de Deus. Não era mesmo de Deus. Eu acho que havia luta entre o lado divino e o lado oculto. Não era uma coisa normal. Eu já não sei o que explicar aquilo, mas não era uma coisa de Deus. Porque eu falei dentro de mim, se eu fui batizado eu não posso estar assim. Não posso estar assim. Era a mesma coisa que eu não sei explicar, mas que também não estava nada a me comportar bem, não estava. Depois do batismo, parece que só piorei algumas coisas, alguns comportamentos. Não era nada bom, não era nada bom. Depois do batismo. Ok.
Eu recebi o batismo no dia 3 de janeiro de 2008. Eu estava grávida de 2 meses. Eu continuei a tocar na banda, entrei na igreja como intercessora, comecei a trabalhar no departamento de ganhadores da alma e tudo mais. Mas na verdade, eu confessava que Jesus é o Senhor, mas eu não lhe conhecia na sua essência. Eu não sabia quem realmente Ele era. 7 anos depois, isso é já 2015, a banda musical havia tido uma visão do Espírito Santo. O Espírito Santo havia lhes dito que cada fim do mês eles tinham que realizar um retiro para todos os músicos. Esse retiro seria de sexta a domingo e nós fomos andando com esses retiros. Então, uma vez em 2015, nós entramos de retiro na sexta-feira e saímos no domingo. E neste domingo, quando eu volto para casa, isso é 7 anos depois do meu batismo, eu volto para casa à meia-noite. À meia-noite, era noite de domingo, às 0 horas, eu ouço uma voz a me chamar. Eu ouvi uma voz a me chamar. Eu tive uma visão onde eu vi uma água muito limpa e dentro desta água dava para se notar o que estava no fundo. Era uma água tão transparente, tão limpa, que eu não sei como explicar. E por cima dessa água havia nuvens que andavam, nuvens brancas por cima dessa água. E não tinha casas. E eu logo ouço uma voz a me chamar. E essa voz não me chamava pelo nome que eu estou habituada a ouvir, não. Milagre. Não, primeiro ele disse Olga. Comecei a procurar e eu não via ninguém. Me chamou novamente Olga. Não via ninguém. Terceira vez Olga, virei e não via sempre ninguém. E depois me apareceu uma nuvem com um desenho como se fosse cara de uma pessoa, como se fosse o rosto de uma pessoa. Ele me disse: a partir de hoje, tu já não serás Olga. A partir de hoje, tu serás Milagre. Eu agora te chamo de Milagre. Ele me disse: olha ao teu lado esquerdo. Eu virei. Eu vi pessoas como reis, pessoas carecas com vestimentas brancas, como se fossem reis. Eles se prostravam onde eu estava, se ajoelhavam aos meus pés. Deus me disse: até os reinos, pessoas grandes ajoelharão-se diante não de ti, mas de mim que estarei dentro de você. Depois me disse novamente: olha para o teu lado direito. Eu virei e eu vi pessoas com feridas na cabeça. Deus me disse: coloca as mãos nessa pessoa. E eu comecei a colocar as mãos, e logo que eu meti a mão, quando eu tirava a mão, as feridas desapareciam da cabeça dessas pessoas. E depois ele me disse: eu preciso se encontrar contigo amanhã no monte. Eu procurava querer saber quem é, mas a voz saía dentro da nuvem. E ele me disse: amanhã, quando forem de noite, eu quero me encontrar contigo no monte e eu tenho coisas para te falar. Esse foi o meu encontro com Cristo. E quando eu abri os olhos, eu não acordei como as pessoas fazem assim. Eu acordei assim. Assim. As vistas abriram-se logo. Eu olhei na hora, eram 2 a caminho de 3 horas da manhã. Eu comecei a orar. Eu só sei que a partir daquela data,
que aquela voz me chamou, 7 anos depois de eu ser batizada, eu já não era a mesma pessoa. Eu já não sentia a mesma coisa. Eu já não me sentia a mesma pessoa. Parecia que era outra pessoa a viver a vida que eu estava a viver. E nessa segunda-feira, eu liguei no meu tio que era pastor, de Ambula, Eduardo. Ele foi ter comigo. Ele disse: tio, me apareceu um bruxo. Eu lhe chamei de bruxo. Eu disse: me apareceu um feiticeiro de noite que me disse que eu tenho que se encontrar com ele na montanha. E esse feiticeiro não queria mostrar a cara dele. Estava dentro de uma nuvem. E o meu tio me disse: não se preocupa, eu vou te levar no monte. Não é feiticeiro, é Deus que quer falar contigo. E na segunda-feira, que era já o dia seguinte, o meu tio me levou no monte de Benfica. Eram 21 horas. Quando eu cheguei, tirei os calçados, comecei a subir, a cantar, a subir, a cantar. E quando eram 0 horas, eu comecei a orar com meu tio. Ele começou a me ensinar como é que se ora. Comecei a orar. E enquanto eu orava no monte, eu sentia, parece que havia uma parede à minha frente. Eu oro, encontrava a parede. Orava, encontrava a parede. E eu vi alguém de branco longe, de pé. Eu fui correr no meu tio, eu toda assustada. Eu disse: tio, aquele feiticeiro que eu te falei está ali naquele canto. Está a me dizer para mim ir lá falar com ele, está ali. O meu tio, eu disse: tio, ele está ali. Meu tio disse: eu não estou a lhe ver, mas você está a lhe ver. Então faz o seguinte: entra dentro da tenda, fala: Senhor, eis-me aqui, e dorme apenas. E naquela altura eu tinha medo. Eu disse: tio, entra comigo na tenda. O meu tio me disse: não vou entrar contigo na tenda, porque esse assunto é teu com Deus. Eu não posso te ajudar. Eu já te ajudei chegando aqui. Eu entrei logo na tenda, fechei a tenda, orei. Eu disse: eis-me aqui. Olha, em espaço de 2 segundos, só sei que quando entrei na tenda, só fiz assim a cabeça. Algo me tirou do corpo. Voltei novamente naquela ilha que eu vi na minha visão quando eu estava em casa. Novamente voltei naquela água limpa, com aquelas nuvens, e aquela voz voltou novamente. Ele me disse: milagre, milagre, milagre. Eu respondi: estou aqui. Ele me disse: olha mais essas pessoas. Ele me mostrou essa área do Angola e Cuba. Eu vi pessoas tristes, pessoas com um pano preto nos olhos, mas andavam. Do outro lado vi pessoas a olharem, mas a sair maminhos nos olhos. Ele me disse: eu estou a te enviar para esse povo. Vá até eles, fala com eles. Se eles te aceitarem, ouvirem aquilo que você tem para falar, eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Não temas, eu estou contigo. Eu farei coisas com você que eu não fiz com ninguém na tua família, e muito menos na tua geração. Esqueça tudo que você já fez, pois eu sou Deus que te chamei. Vá com a força que tens. E de repente eu me vi a entrar nesse mercado que o Deus me mostrou. Enquanto eu entrava, as pessoas fugiam. Pessoas fugiam como se eu fosse alguém estranha. Ele me disse: não tenha medo, vá falar com esse povo. Eu saí do monte, desci com meu tio. Só sei que até no táxi as pessoas começavam a me fugir. Eu subia no táxi, tinha sempre alguém para dizer: não quero mais continuar porque essa moça está aqui. Eu ia na praça, tentava comprar fuba numa senhora, e tinha uma outra senhora que tinha que deixar de comprar fuba porque eu estava lá. E eu estava a me pensar que eu era feiticeira. Mas Deus disse: essas pessoas que você está tentando fugir são pessoas do mundo das trevas que querem fazer mal no meu povo. Então cada vez que você estiver nesses lugares, eles vão passar a fugir da minha presença que está em você. E a partir daquela altura, que aquela voz me apareceu me chamando,
eu me tornei uma pessoa muito diferente. A minha maneira de falar já não era a mesma. A minha maneira de agir já não era a mesma. A minha maneira de adorar o Senhor já não era a mesma. E todo mundo foram notando isso. Tanto na igreja, na família, nas ruas, até as amigas que eu andava com elas. Todas notaram mesmo que eu estava totalmente mudada. E de lá para cá, eu me tornei o que eu sou hoje. Porque Deus havia tido um encontro comigo. Ele se encontrou comigo naquela noite. E Ele falou comigo. E hoje, graças a Deus, sou uma mulher muito feliz. Uma mulher bem realizada. Porque há coisas que eu não tinha no passado. Hoje eu tenho. A honra eu não tinha no passado. Mas hoje Cristo me deu. O respeito eu não tinha quando eu estava naquele mundo. Hoje Cristo me deu. A consideração eu não tinha no passado. Hoje Cristo me deu. No passado não havia ninguém para me dar uma cadeira de honra. Não havia ninguém para me, sei lá, para me dar um valor. Mas hoje em Cristo, pessoas de grandes entidades, pessoas renomeadas, me honram, me respeitam. Não porque eu sou, não, mas porque Cristo é dentro de mim. Então isso me trouxe muita mudança em minha vida. Aquele encontro que eu tive com Deus é que mudou totalmente a minha maneira de ser e de ver as coisas. Eu, depois de ter aquele encontro, qualquer lugar onde falavam de Jesus, o meu coração explodia. Eu só queria orar, eu só queria adorar. Logo eu comecei a jejuar, coisa que eu não fazia. Comecei a fazer jejuns de 1 semana, 3 dias. A igreja pode não entrar de retiro, eu entrava. A igreja pode não ir no monte, eu ia. Comecei a meditar a palavra de Deus. Quer dizer, se eu não ler a Bíblia, para mim, não me sentia bem. Não me sentia bem. E Deus começou a fazer grandes coisas na minha vida. Grandes coisas. Comecei a orar pelos doentes. Quando eu via alguém doente, algo me falava, vai lá, ora por ele. Eu ia, orava por aquela pessoa, curava. Deus me dava visões de vida de pessoas. Os dons começaram a se manifestar. O Espírito Santo me possuiu tanto que eu comecei a profetizar pelas pessoas. E eram profecias exatas, que as pessoas até chegaram a me chamar de Kimpavita e Mambicudi. Mambicudi. Eu me lembro que havia irmãs na igreja que me chamavam de Mambicudi, outras me chamavam de Kimpavita. Era muita glória do Senhor que havia caído sobre a minha vida. A diferença entre ser religioso e ser cristão. Muita gente hoje são religiosos. E quem é religioso não vê o poder de Deus. Quem é religioso não vê como Cristo é. Para nós vermos quem é Cristo, na verdade, nós precisamos ser cristãos. Aceitá-lo, andar nos seus princípios, entregá-lo à nossa vida. É ali onde as pessoas vejam mudança em suas vidas. Muita gente hoje está na igreja, não vive o poder de Deus, não vive a transformação, porque tiveram um encontro com a igreja, tiveram um encontro com pastores, mas não com Cristo. É necessário ter um encontro pessoal com Cristo. Muita gente na Bíblia frequentava uma igreja, no caso de Cornélio. Ele ouvia sobre Jesus, sobre Deus, ele dava dízimos, mas a Bíblia diz que ele não tinha Espírito Santo. Foi necessário Pedro chegar até a casa dele, falar sobre Cristo, para que o Espírito Santo se apoderasse dele. Então é isso que as pessoas precisam, de Cristo, para que eles tenham o Espírito Santo. Quando eu comecei logo a servir a Deus com uma consciência pura de quem eu era, primeiramente não ainda serva, mas filha de Deus, eu comecei a limitar certas coisas. Comecei a cortar certas coisas. Primeiramente,
comecei a me afastar das minhas amigas. Aquelas que me levavam naquela vida. Eu comecei a me afastar. Porque eu comecei a ler muito a Bíblia e eu lia muito a história de Abraão. Quando Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu queria compreender o porquê que Deus, para fazer Abraão pai das multidões, tinha que lhe afastar da terra ou da parentela dele. Porque a família de Abraão era uma família de idólatras. Então, uma vez se o Abraão continuasse lá, eles iriam influenciar Abraão e ele não teria servido bem Deus. Então eu entendi que para eu também servir bem o meu chamado, eu tinha que me afastar de certas pessoas. Aí na medida que eu fiquei sendo no ministério, o dom de pregar começou também a manifestar-se. Eu comecei a me sentir outra pessoa. Eu pregava, mas eu pregava de uma forma diferente de muita gente. Eu notei que além da graça de profecia, Deus havia me usado muito na palavra. Porque no grupo musical, nesses retiros de fim do mês, nós tínhamos o hábito de cada retiro começarmos a pregar, os músicos. E cada vez que eu passava para pregar, eu pregava de uma forma que muita gente dizia, uau, uau, que revelações, que coisas. Era Espírito Santo falar ao seu povo. E eu comecei a falar com o meu pastor. E o meu pastor me disse, olha, tu tens que tirar o medo e a vergonha. Para isso te sair, tu tens que começar a pregar nos autocarros e nos mercados. Essa foi uma instrução do meu pastor. Ele começou a me instruir. Ele me disse, eu disse, não pai, eu prego aqui na igreja. Ele disse, não, aqui você não terá vergonha porque você está habituada com eles. Eles são teus irmãos em Cristo. Você tem que ir nas praças, nos autocarros. É lá onde você tem que pregar para tirar vergonha. E ele ali, uma vez onde eu fui com um jovem que pregava também nas ruas. Ele pregou e depois me disse, você prega? Foi no dia do carnaval. Foi no dia do carnaval. O que me deu raiva para entrar nas praças é o quê? Eu vi no dia do carnaval pessoas com máscaras feias que assustavam até crianças. E ali o Espírito Santo se apoderou muito de mim. Eu levantei naquele dia do carnaval, comecei a falar na rua, arrependam-te, parem de usar essas coisas para influenciar as pessoas negativamente. Já visto uma cara como essa? Comecei a falar tanta coisa que nem eu sabia de onde eu vinha. Só sei que vim parar até no Casquel, onde vim me encontrar com um moço que tinha uma máscara, aquilo mesmo. A máscara tinha a língua fora, com sangue aqui. O cabelo da minha cabeça começou a levantar. Eu comecei logo a orar, a falar, a orar. E de repente aquele moço cai. Aquele moço caiu no chão. Começou a fazer como se tivesse gota. Comecei a orar por ele. As mamães da praça vieram, encheram tanto. Então eu dei conta que naquele momento do carnaval havia um espírito do mundo das trevas que estava a rodear. Estava a rodear o Luanda e eles estavam andando de bairro em bairro. E o Espírito Santo me levantou e me disse, agora, entra nas praças, prega. E quando eu comecei, me deparei com aquela situação. Essa foi a minha primeira experiência no mercado. E a partir daquela data eu fiquei sem medo. Eu agora dei conta, não, como Cristo disse, eu vou, mas voltarei, mas ao mesmo tempo disse que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então eu disse, eu não preciso ter medo. Cristo está em mim e Cristo vive em mim. Então eu irei. A partir dali eu comecei a ir nas praças por causa do carnaval. Bem amado Senhor, o mundo não tem nada para nos dar. A vida fora de Cristo não tem lógica. Ela parece boa, mas não é. Ela parece agradável, mas não é. Ela parece limpa, mas não é. Tudo é ilusão, como disse o rei Salomão. O cristão é aquele que vive a vida em Cristo, que faz as coisas que agradam a Cristo. Eu aconselho aos cristãos que fazem essas coisas, não façam mais. Não percam o vosso precioso tempo nessas coisas. Eu estou a vos dizer isso não é porque eu vivi muito e eu não quero que vocês vivam a vida. Não é porque eu curti muito. Não. Eu estou a vos dizer porque realmente eu vi a
a diferença que existe entre o mundo e a vida em Cristo. Se eu tiver que dar um nome no meu passado, eu chamarei de TPA, tempo perdido à toa. Essa seria a definição do nome do meu passado. Mas neste momento, eu não sei qual é o nome que eu posso dar nesse momento que eu estou a viver, que agora tenho Cristo. Eu digo nesse momento, sem vida. É o nome que eu me dou agora, sem vida. Porque se uma vez a vida que eu tinha, Cristo é que vive, e eu vivo a vida de Cristo, então já não tenho vida. Agora essa vida eu falo sem vida. A minha vida é só Cristo e mais nada, porque eu já não tenho vida. Só Cristo tem a minha vida. Ele é tudo para mim. Hoje Cristo é tudo para mim. Eu só tenho a agradecer a obra da cruz. Eu só tenho a exaltar o nome do Senhor. Eu só tenho que me dobrar diante daquele que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. Eu só tenho a dizer obrigada, Jesus. Obrigada. Pois dentre muita gente, dentre muitas mulheres da minha geração, Ele me escolheu. Dentre minhas amigas, Ele me escolheu. Dentre meus irmãos, Ele me levantou primeiro. Eu só tenho a dizer obrigada a Deus. Cristo sem ti nada sou. Tudo que eu tenho devo a Ele. Tudo que eu sou devo a Ele. O ar que eu respiro, o meu corpo, a minha alma, o meu fôlego, tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é Cristo. Então dê joelhos com mãos levantadas, morrendo graças, louvores, honra para o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que transforma, Ele é o único que muda, Ele é o único que honra. Se tem uma palavra que eu posso dizer, é que eu amo Ele. Ele é tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho.